começar pensando no seguinte. Quadrado perfeito. São todos os números que são elevados ao quadrado. E, de imediato, a gente sabe que o resultado deles possui uma raiz quadrada exata. Por exemplo, 1 ao quadrado, 1. Isso implica que a raiz quadrada de 1 é 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. E assim sucessivamente. Então, 1, 4, 9 e todos os outros que vão sendo gerados por meio dessa sequência são números quadrados perfeitos. Tá, por que isso é importante? Isso vai ser importante para a gente compreender a relação entre os produtos notáveis e a relação entre todas as outras operações e as manipulações que a gente vai estar fazendo. Observe bem que o que eu enfatizei logo de início é que todos eles possuem raiz quadrada exata, tá? Guarda isso. Vejamos agora, distributiva. Essa propriedade diz o seguinte, eu vou pegar primeiro de forma aritmética, né, com os próprios números, sem letras, sem nada. A gente tem 2 mais 3 ao quadrado. Naturalmente, a gente aprende que resolvemos o que está dentro do parêntese, 2 mais 3, 5. Então, 5 ao quadrado. E depois resolvemos o restante, as demais. 5 ao quadrado é igual a 25. Entretanto, a propriedade distributiva propõe uma nova forma de fazer isso, um outro meio de fazer isso. A gente tem 2 mais 3, como ele está ao quadrado, significa que ele está multiplicando por ele mesmo, vezes 2 mais 3. E todo mundo que está se relacionando aqui dentro vai se relacionar na multiplicação com outro parêntese. Como assim, Adonai? Eu não entendi. Você vai fazer o seguinte, ó. 2 vezes 2. Então, o 2 está se relacionando com 2 cá do outro lado. E o 2 vezes 3. Observe que isso vai gerar o seguinte. Temos, então, 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Até aí tudo bem, né? O 3 que existe aqui, ele vai também passar para o outro lado, multiplicando, se relacionando com todos. Então, 3 vezes 2 e, por fim, 3 vezes 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Perceba que o resultado, então, dessa operação, vou colocar aqui, ó, será 6 mais 4, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 9, 25. É o mesmo resultado que encontramos primeiro. Aí você diz assim, tá, se existem as duas formas, por que não foi mostrada essa outra forma antes? Porque essa segunda forma, ela é mais longa. E por ser mais longa, demanda, né, todo esse pensamento. A outra é muito mais simples, então é a mais ensinada. Você diz assim, tá, então se essa é mais longa, não é tão simples, por que está sendo ensinado agora? Simplesmente porque vai ter momentos em que você não vai ter como somar, e aí o que acontece com as operações algébricas. Então a gente tem aqui, por exemplo, o 2 mais a ao quadrado. Nossa, 2 mais a ao quadrado. Tem como somar o 2 com a? Não, que são de partes literais diferentes. Então a gente vai fazer essa mesma ideia da distributiva. Teremos aqui o 2 mais a multiplicado pelo 2 mais a. Beleza. Novamente, o mesmo pensamento que fizemos lá em cima. O 2 vai multiplicar com 2 aqui e depois vai se relacionar também com a. Essa é a propriedade distributiva. 2 vezes 2, 4. 2 vezes a, 2a. O mesmo vai acontecer com a aqui embaixo. A vezes 2 e depois a vezes a. Ele se relaciona com todo mundo. Então, a vezes 2, 2a, e a vezes a,
a ao quadrado. Como resultado, temos aqui a ao quadrado mais 4a mais 4. Beleza. Compreendemos o objetivo da distributiva, onde é que ela vai ser útil, por que a gente aprende ela. Aí você pode perguntar assim, tá, e qual é a conexão entre o quadrado perfeito e a distributiva? Não estou entendendo ainda. Todos eles estão elevados ao quadrado, simples assim. E como a gente está tratando de álgebra, em alguns momentos você não vai conseguir determinar essa soma. Se você não consegue determinar essa soma, como é que você conseguiria, então, determinar quem é o valor de A ao quadrado, que está ali dentro do parênteses elevado ao quadrado, para que dê 9? Bom, antes de mais nada, muitos problemas vão aparecer com essa cara aqui. Então a gente vai fazer o caminho inverso, para poder determinar qual é a forma fatorada da expressão ou da equação, ou mesmo da função. E aí o que é que vai estar acontecendo? O problema vai girar em torno da sua capacidade de moldar a cara da coisa para o que você quer. A gente sabe que a operação inversa da potenciação é radiciação. Então, se aparece algo com essa cara aqui igual a 9, a gente tem uma equação do segundo grau. Espera ainda, se é uma equação do segundo grau, eu preciso de Bhaskara? Não, nem sempre. Se você souber fatorar, você consegue resolver simplesmente passando raiz dos dois lados. Observe só que interessante. Nesse caso aqui, se a gente passa a raiz quadrada dos dois lados, a raiz anula esse quadrado. Então a gente fica aqui com 2 mais A igual a raiz quadrada de 9. Lembrando, em expressões numéricas, a raiz quadrada sempre vai ter o valor positivo. Mas, quando a gente trata de algo como uma equação, uma função que está elevado ao segundo grau, a gente vai ter duas soluções aí, uma positiva e uma negativa, porque 3 vezes 3 é 9 e menos 3 vezes o menos 3 também é 9. Então, nesse caso, a nossa expressão fica com a seguinte cara: 2 mais A é igual a 3. Portanto, o 2 que está positivo iria para o outro lado, ficaria negativo. A gente tem o A igual a 3 menos 2. Portanto, A é igual a 1. Detalhe, por que vai para o outro lado e fica negativo? Isso daí a gente tem como regrinha, mas na verdade é como se eu estivesse subtraindo o número 2 dos dois lados. Como é uma igualdade, o que eu faço de um lado eu também tenho que fazer do outro. 2 menos 2 é 0, por isso que não aparece aqui. 3 menos 2 é 1, belezinha? E a outra opção seria o 3 negativo, né? Que é originário ali da raiz quadrada. Então a gente teria aqui 2 mais A é igual a menos 3. Isso seria, então, o 2, novamente, a gente subtrai dos dois lados, passa a ser A igual a menos 3 menos 2. Por consequência, A é igual a menos 5. Vamos analisar o seguinte: se o valor de A é 1, pensando ele como valor para 3 positivo, né? A gente tem aqui 2 mais 1, que é 3, ou seja, 3 ao quadrado igual a 9. Isso é um quadrado perfeito. A gente só conseguiu resolver porque 9 é um quadrado perfeito. Ponto final. Certo? Se 9 não fosse um quadrado perfeito, como que a gente faria isso? E se tivesse uma expressãozinha lá do outro lado, como que a gente faria para resolver esse problema? Aí vai vir a ideia de completar quadrado que eu vou falar no segundo vídeo. Mas nesse primeiro, eu preciso que compreenda que, falou em quadrado perfeito, são números que têm raiz quadrada exata, e quando se fala em quadrado, remete geometricamente à área, certo? Então, observe cá do outro lado. A gente tem aqui um quadrado. É um quadrado perfeito? É, porque todos os lados são iguais. Pegou a ideia do nome? Quadrado perfeito? Qual seria a área desse quadrado? Base vezes altura. Só que a base e a altura é a mesma, então você vai ter
um número elevado ao quadrado. Por isso, é quadrado perfeito. Esses números são considerados quadrados perfeitos. Por isso que todos eles aqui que estão elevados ao segundo grau, a gente manipula e a gente utiliza a ideia de completar quadrado, que a gente vai ver no vídeo futuro, para manipular e trazer a imagem de um quadrado perfeitinho, onde a gente consiga aplicar a radiciação e resolver nosso problema. Bom, vamos observar o seguinte, a gente pode fazer a resolução desse problema aqui, que eu quero que vocês observem, de duas formas. A primeira é calculando a área de cada parte por cada parte. Por exemplo, esse quadrado aqui em vermelho, ele seria o quê? Se ele tem lado A e altura A, ele seria A ao quadrado. Beleza. Mas e esse outro aqui, em que a gente tem B? Bom, esse pedacinho aqui é B, e essa altura dele aqui, a gente não sabe. Mas a gente sabe qual é desse pedaço até esse pedaço. Desse pedaço até esse pedaço é A. Então, esse retângulozinho aqui, eu vou até seccionar para poder vocês enxergarem, olha só. Esse retângulozinho aqui vai ser A vezes B, ou AB. O mesmo ocorre aqui. Essa dimensão aqui é B, e daqui até cá a gente tem A. Então, a gente também tem aqui o AB. E aqui, que é tanto comprimento B quanto altura B, é um quadradozinho perfeito, também menor, então fica B ao quadrado. Mas calma, a gente calculou de forma separada. Isso daí vai dar o quê? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Só que eu quero a área total, eu posso calcular isso também como área total. Observe só o que é que vai estar acontecendo. Eu sei que a área total, que é esse quadrado maior, é na verdade A mais B. Como é base vezes altura, é A mais B vezes o A mais B. Só que observe o seguinte, é o mesmo que A mais B ao quadrado, porque quando você tem um número somado com outro elevado ao quadrado, ele é um único. Então é um quadrado perfeito. Isso aqui é um quadrado perfeito. A gente tem um número que está elevado ao quadrado. Só que a gente não sabe quem são esses números, só sabemos que eles são diferentes. O que é que vamos fazer então? A gente vai fazer exatamente a distributiva. O A vai multiplicar com o A, depois vai multiplicar com o B. O B vai multiplicar com o A e depois vai multiplicar com o B. E isso vai ficar com as seguintes características, né? A vezes A ao quadrado. A vezes B mais AB. B vezes A mais BA. E B vezes B mais B ao quadrado. Alguém pode dizer assim, pera ainda, tem AB e BA, aqui você tinha colocado AB e AB. A ordem dos fatores não altera o produto, já ouviram essa frase, né? Então, 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 2? 6 também. Não importa quais são esses dois números. Como só tem eles dois se multiplicando, o resultado desse produto vai ser igual. Então, a gente pode resumir isso como sendo o A mais B ao quadrado igual ao... Olha só, isso aqui você já ouviu em algum lugar. O quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Será que você já ouviu em algum lugar mesmo? Sim, já ouviu. A gente vê no 8º ano. Então, observe só o que é que está acontecendo agora. Essa de cá a gente assume normalmente como imediata. E essas imediatas são chamadas de produtos notáveis. Então, a gente tem o quadrado da soma, que como a gente já fez, resulta em A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Temos o quadrado da diferença, que é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Temos o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Temos o cubo da soma, que vai ser o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo
mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. E temos também a diferença, ou seja, o cubo da diferença. A gente tem o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o segundo ao cubo. Tá, se algo que está elevado ao quadrado remete à área, algo que está elevado ao cubo remete ao volume. E é o que a gente tem aqui. Antes de mais nada, para a gente compreender legal, eu vou fazer esse desenvolvimento. Observe só, você tem aqui o mesmo quadrado, você sabe que ele por total, nesse caso a área total dele seria só ao quadrado, porque ele por total é esse tamanho aqui, só que a gente quer reduzir. Enquanto aqui a gente tinha um quadrado menor e a gente aumentou um certo valor em cada lado, aqui a gente tem um valor grande, né, um valor total, e a gente quer diminuir. Eu só quero essa parte em vermelho agora, eu não quero essa parte totalmente cheia, esse quadrado completo. Então eu passo a ter aqui justamente o quadrado da diferença, porque esse pedacinho aqui vai ser o A menos o B. E esse lado aqui também, esse pedaço aqui, é o A menos o B. Passamos a ter então A menos B vezes A menos B. De igual modo, como fizemos desde o início, aplicamos a distributiva. Então, A vezes A e depois A vezes menos B. E atenção ao jogo de sinais que a gente vai fazer agora. E vamos ter o menos B vezes A e o menos B vezes o menos B. Então, a gente passa a ter A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. Menos B vezes A menos AB. E menos B vezes menos B, olha só, multiplicação de sinais iguais, então o resultado vai ser positivo, então B ao quadrado. Como resultado, temos que, vou colocar aqui embaixo, A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Bom, a ideia, como eu tinha falado antes de completar quadrado, é quando você tem um número que não é quadrado perfeito, significa que nesse seu quadrado, na realidade, está faltando uma parte. Pode estar faltando essa parte aqui, pode estar faltando essa, pode estar faltando essa, ou pode estar faltando essa, ou pode estar faltando mais que uma parte. Entretanto, a gente vai manipular para que surja um quadrado perfeito e assim a gente consiga tirar a raiz. Então a gente consegue resolver equações do segundo grau sem nem mesmo utilizar a fórmula de Bhaskara. Compreendendo isso, a gente já domina as 4 operações com monômios, com polinômios, a multiplicação. Inclusive, é uma ferramenta muito importante para a divisão de polinômios, que vai ser visto também em um vídeo posterior. Então, observe o que é que vai acontecer agora, né? Da mesma forma que a gente analisou ali, eu vou seccionar aqui, ó, para perceber que esse pedacinho aqui vai estar à parte. E a gente tem aqui a área aqui em vermelho, é o que a gente precisa, que foi esse desenvolvimento. A gente sabe que a área total é A. Então, a gente vai subtrair dessa área total o seguinte, esse AB que surge aqui, que seria a área desse retângulo, o AB que surge aqui, que é a área desse outro retângulo. Porém, quando a gente faz essa multiplicação toda, a gente ainda tem a consideração aqui desse B ao quadrado. Então, a gente tem que devolver ele. Beleza? Quando a gente vai para o volume, o pensamento é o mesmo. Só que observe só.
Se a gente tem essa face aqui, essa face é uma área. E o volume é base vezes altura vezes comprimento. Então essa parte aqui é de fato uma área. E ela vai sendo prolongada porque surge um comprimento. Só que tanto a base, né, a base, quanto a altura, quanto o comprimento, possui a mesma medida. E é por isso que ele fica ao cubo. Muito interessante isso, né? Então a gente pode reescrever tudo isso como sendo o seguinte. Vou colocar aqui assim, ó. A mais B ao quadrado, que seria essa área, certo? Multiplicado agora pelo comprimento, que é o mesmo. Pela propriedade de potência, a gente sabe que multiplicação de bases iguais conserva a base e soma os expoentes, que seria o A mais B ao cubo. Só que o interesse aqui da gente é fugir do trabalho repetitivo. A gente já tem aqui esse primeiro desenvolvimento, já sabemos que A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui a gente vai ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, tudo isso entre parênteses, multiplicado novamente por A mais B. Eu não sei se a caneta falhou, se eu esqueci, aqui é mais também, né? Bom, então a gente vai fazer o desenvolvimento aí desse produto notável. A gente vai pegar e vai... O A aqui vai se multiplicar com esse A aqui, que vai se multiplicar com o B também. O AB vai se relacionar aqui com A e depois vai se relacionar também com B. E por fim, pegar uma caneta de outra cor. E por fim, esse B aqui também vai se relacionar com A e também vai se relacionar com B. Então, observe só o desenvolvimento. A ao quadrado vezes A ao cubo. A ao quadrado vezes B A ao quadrado ao... Isso. Ao quadrado B. 2AB vezes A, então 2A ao quadrado B. 2AB vezes B, então 2AB ao quadrado. B ao quadrado vezes A, então 2AB ao quadrado. E B ao quadrado vezes B, B ao cubo. Vamos somar agora os termos semelhantes. A ao cubo não se relaciona com ninguém, ele permanece. A ao quadrado B mais 2A ao quadrado B fica 3A ao quadrado B. 2AB ao quadrado mais 2AB ao quadrado fica mais 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado, perdão, 3AB ao quadrado. E por fim, o B ao cubo, que não se relaciona com ninguém. É esse desenvolvimento. Então é importante a gente ter em mente essas interpretações geométricas, essas manipulações que facilitam a nossa resolução de questões, para que a gente esteja explorando os outros conteúdos envolvendo álgebra. Isso aqui é muito cobrado em tudo, e é uma mão na roda para quase tudo. Alguém pode dizer assim, tá, você mostrou aqui a distributiva de um parêntese com o outro e que poderia ter sido feito de outra forma. E se eu tiver um número multiplicando uma soma que está dentro do parêntese? Tá aqui. A gente tem aqui o 2 vezes o 3 mais B. 3 mais B também não é possível somar. A distributiva vai valer do mesmo jeito. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes B, 2B. Então, a distributiva é válida. Altera o resultado? Não, como já podemos ver aqui. Certo? Valeu!